Sou o Luan Matheus, está começando agora o... Sou o Luan Matheus e este é o Papo Reto. Se você atua com design ou até mesmo qualquer outra área, em algum momento da sua vida você fez algum projeto, desenhou alguma tela e foi mostrar para um cliente seu ou até mesmo seu líder e esse projeto foi reprovado. E provavelmente você ficou triste com essa situação, chateado e tal. Saiba que isso é normal e eu também já passei por essa situação diversas vezes, principalmente no começo de carreira. E foi ao longo dessa minha jornada profissional que eu fui aprendendo a lidar com esse tipo de coisa e adquirindo cada vez mais a chamada resiliência. Antes da gente refletir um pouquinho sobre essa questão de resiliência, eu quero pedir para você carinhosamente deixar aí o seu like, pois isso ajuda demais a impulsionar cada vez mais os nossos papos que a gente cria por aqui. E também compartilhe o link deste episódio com mais pessoas que você conhece. Pode ser em grupo de Telegram, WhatsApp, LinkedIn. Se for lá no LinkedIn, inclusive, me marca lá que eu vou gostar de ler a sua opinião a respeito deste episódio aqui. Voltando a falar sobre essa questão da resiliência. O que é a resiliência? É a capacidade que a gente tem em se recuperar rapidamente das dificuldades que a gente passa, em adaptar-se a mudanças e continuar avançando diante dos desafios. Eu vou trazer um exemplo meu aqui, de uma vez que eu trabalhava em uma determinada empresa e logo que eu cheguei nessa empresa eu tinha um objetivo, em atuar em um determinado projeto que estava acontecendo por ali. Então eu comecei a atuar naquele projeto, naquilo que tinha sido combinado, que eu ia fazer naquela empresa, porém, determinado momento que eu estava atuando ali, precisou fazer mudanças na empresa. Algumas coisas precisaram mudar. E aí eu tive que mudar de projeto, eu tive que ir para outro projeto. E tá tudo bem. Tá tudo bem assim, no sentido de, poxa, eu já passei por situações difíceis de mudança. Pô, vamos mudar, vamos se adaptar. E aí fui para esse outro projeto, em poucos meses. Passou poucos meses, novamente mais uma mudança. E aí às vezes você fala, poxa, mas de novo mudar? Às vezes a gente tem que entender o todo, ver de forma mais, dar um zoom um pouquinho mais para fora, né? Dar um zoom out, em vez de dar um zoom in. Por quê? Porque a gente vai olhar de forma um pouco mais macro. Por que está acontecendo essa mudança, né? Muitas das vezes a empresa passa por mudanças, o mercado passa por mudanças e a gente atua em empresas que vão conforme o mercado, vão conforme as coisas estão acontecendo. E às vezes essas mudanças são benéficas, porque você muda às vezes de algum projeto que vai fazer com que você avance ainda mais na carreira, que vai trazer um bom retorno também para a empresa. Então mudanças podem acontecer e provavelmente vão acontecer em um determinado momento da sua carreira ali numa empresa que você estiver atuando. E tudo bem, para mim foi meio que tranquilo assim, né, passar por isso, porque durante a minha carreira, como eu falei, eu já passei diversas vezes por esse tipo de situação, de mudança, de ter um projeto que foi às vezes reprovado, rejeitado ali, por conta de como ele foi feito. E aí essa nossa capacidade da gente entender, cara, por que, por exemplo, vou trazer um exemplo aqui de uma tela. Por que essa tela que eu desenhei, por exemplo, ela foi reprovada? Quais são os pontos, né? Qual foi o feedback que eu recebi a respeito dessa minha tela que eu desenhei? Deixa eu entender aqui essa causa dessa reprovação e melhorar esse desenho que eu fiz, esse protótipo dessa tela, para que de uma próxima vez ela seja aprovada. Então essa nossa capacidade de entender o que está acontecendo, adaptar a essa mudança, ou aguentar ali esse tipo de situação para que a gente avance na nossa carreira, é muito importante. Muitas das vezes algumas pessoas, né, chega alguém que fala, não, mas esse protótipo aqui tá ruim por causa de XPTO. E às vezes a pessoa acaba ficando com raiva, eu vou mudar da empresa, eu vou sair daqui, eu vou para outro lugar, aqui ninguém me dá valor, olha o que eu fiz, e fica só reclamando ao invés de entender a situação, né? A gente precisa muitas das vezes entender esse todo. A mesma coisa a respeito dessa questão da mudança que teve comigo. Muitas vezes tem pessoas que não gostam de mudar de projeto, mas de jeito nenhum. Não, eu tô aqui, não aceito essa mudança, não quero isso e não sei o que e tal. Cara, tenta entender, como eu falei, o todo. Por que está sendo feita essa mudança? O que está acontecendo ali? Olha de forma mais macro e um pouquinho menos micro em alguns momentos, principalmente como esse, de entender que essa mudança, muitas das vezes, é claro que eu sei que tem mudança que é por pura sacanagem mesmo, que algumas empresas acabam fazendo, só por gosto, e não que vai melhorar. Eu entendo tudo isso, às vezes acontece mesmo, mas tenta olhar
e ver por que está acontecendo essa mudança. Essa mudança às vezes está acontecendo porque a área está crescendo, a equipe está se desenvolvendo, estão chegando pessoas novas, então faz mais sentido atuar nesse outro projeto, atuar nessa outra equipe, mudar esse contexto aqui, o mercado mudou. Então, cara, olha para esse tipo de situação e tenta ver mais o todo. E não olhar só para aquilo que está acontecendo com você, mas sim para o todo que está acontecendo, para você poder se adaptar a essa mudança e você continuar avançando. A resiliência é uma soft skill muito importante que hoje em dia a gente precisa ter, principalmente por essa questão de mudança rápida que tem acontecido, né? As tecnologias cada vez mais vão mudando, vão se adaptando. Nesse momento da gravação dessa reflexão aqui, está muito em alta a questão da inteligência artificial. Então, ou seja, é mais uma coisa que a gente tem que aprender, que a gente tem que se desenvolver para poder continuar avançando e progredindo. E tudo isso a gente vai conseguindo adaptar esse tipo de mudança se a gente tiver essa resiliência, né? Essa capacidade da gente se recuperar diante dessas dificuldades, desses desafios que acontecem. Eu sei também que muitas vezes alguma mudança, como eu falei, ou alguma reprovação vai deixar você chateado, chateada ali com o que aconteceu. E tá tudo bem também sentir aí essa frustração, porque a gente não é de ferro, né? Somos seres humanos. O ponto da resiliência não é ficar apanhando o tempo todo e não sentir nada, né? Ser uma pessoa vazia, fria. Não é isso. Somos pessoas que somos vulneráveis, né? Às vezes a gente não tá bem com nós mesmos e, cara, vou chorar aqui porque tá difícil, tá tudo bem, chora mesmo. Mas também tem pessoas que vão te apoiar nesse momento. Então, ter uma rede de apoio de pessoas que vão te ajudar em momentos de dificuldades, trocar ali, conversar com alguém, chama às vezes a sua própria liderança, ou amigos, familiares, pessoas que você tem um bom relacionamento, que você confia, para trocar nesses momentos difíceis, para que essas pessoas te encorajam e você consiga avançar diante das dificuldades que pode acontecer. Porque além de dificuldades que acontecem no ambiente de trabalho, também acontece no nosso ambiente familiar. Às vezes na nossa casa, alguma dificuldade que a gente está passando. E a gente tem que ser forte e resiliente nesse ponto para nos adaptar a essas mudanças e esses problemas que às vezes acontecem. Novamente, a gente pode sim, né? E é normal, nós somos seres humanos, em às vezes ficar triste ali, ficar chateado. E novamente, está tudo bem. Só que a gente precisa entender isso, ter uma rede de apoio, fazer terapia, seja lá o que for, para a gente continuar vivendo, a gente continuar avançando em nossa carreira. Então é super importante a gente pedir ajuda nesses momentos que estão difíceis. Não tentar achar que a gente vai conseguir porque a gente precisa ser resiliente, que a gente vai conseguir avançar sozinho, sem ter uma rede de apoio, sem ter pessoas que possam nos ajudar ali nesses momentos difíceis, nesses momentos de mudança, nesses momentos de frustrações. Então compartilhe isso com pessoas que você acredita, que você confia e que vão te dar esse apoio ali nesses momentos, para você cada vez mais ir ganhando a famosa casca, né? O pessoal fala, pô, essa pessoa tem casca aqui e tal. Por quê? Porque ela passou por diversas situações difíceis e foi crescendo ao longo da carreira e foi ganhando essa casca aí que é a chamada resiliência, que é uma habilidade comportamental que a gente tem de superar ali esses desafios, essas dificuldades, adaptar ali as mudanças que vão ocorrendo ao longo do nosso tempo e que, como eu falei, é normal. É normal também ficar frustrado, ficar triste, mas é importante sim a gente ter essa resiliência, é importante sim a gente compartilhar esses momentos difíceis, esses momentos de frustração com pessoas que vão nos apoiar ali para que a gente continue avançando. E lembre-se, não pare, continue. Tá difícil, tal. Claro, às vezes se você estiver num lugar, um ambiente totalmente tóxico, ruim, que na verdade essas mudanças não servem para nada e não melhora nada e etc. e tudo mais, aí sim, às vezes você tem que pegar e mudar de ambiente que você trabalha, mudar de empresa e etc. Enfim, são momentos que às vezes tem que entender isso, né? Como eu falei, não é pra gente ser uma pessoa totalmente, vou resistir a tudo e tá tudo bem. Não, não é isso. É olhar de forma mais macro, conseguir se adaptar ali e realmente seguir em frente ali com a carreira.
Espero que essa reflexão, esse pensamento ajude você aí, se você está passando por algum momento parecido. Tenha aí essa resiliência, compartilhe aí, troque com as pessoas. Se quiser, inclusive, até trocar comigo também, pode me mandar uma mensagem, a gente troca uma ideia lá pelas redes sociais. É isso aí, valeu. Lembre-se de pegar esse link, compartilhar com as pessoas que você acredita que pode também ajudar esse tipo de reflexão. Deixe o seu like, que é muito importante, ajuda a impulsionar cada vez mais os nossos conteúdos aqui. Valeu e até o próximo Papo Reto.